tô te mostrando mais ou menos a resposta da questão número 9. Particularmente, para responder essa atividade, eu recomendo ler o livro A Vida dos Vertebrados e ir na página 64 para a questão 9. E já a questão 20, o professor, que também é uma questão de fazer cladograma, o professor ele deixou quais páginas utilizar. Eu gostaria de acrescentar o 198, porque ali traz um cladograma e isso ajuda as coisas. Basicamente, o que o professor está pedindo? O professor está pedindo para montar um cladograma, isso daqui, e botar as sinapomorfias, que eu botei em azul. A sinapomorfia, as características que juntam clados, as características que agrupam seres, que agrupam diferentes grupos de seres vivos. E ele pediu para não colocar autapomorfia, que são as características dos grupos terminais. Por exemplo, uma sinapomorfia que junta todo esse grupo como vertebrata seria, por exemplo, um encéfalo tripartido, presente em mixiniformes, que seriam as feiticeiras, petromisiformes, lampreias e assim por diante. Já um tipo de característica terminal seria a cartilagem lingual, que é só presente em lampreia. Se lembra que a lampreia não usa a língua para retirar destroços do hospedeiro dela? Um outro exemplo de autapomorfia são os membros com dígitos de tetrápoda. Membros com dígitos só aparecem em tetrápoda. Tetrápoda é um ramo terminal. Autapomorfia são características que distinguem ramos terminais. Isso daqui só está distinguindo tetrápoda nesse cladograma aqui. Então ela não entra. Observe bem claramente que uma autapomorfia ela não necessariamente precisa estar nesse raminho aqui. Ela também pode estar nesse raminho aqui da ponta. Ela também poderia estar nesse ramo aqui que leva para elasmobranquios, para esse ramo que leva para holocefale. Obviamente, aqui sinapomorfia de maxila junta todo esse grupinho aqui que seriam os quinatostomados. Aqui a gente vai ter uma outra sinapomorfia, o clasper cartilaginoso, que junta todos os condrintes. E, de novo, vê como a sinapomorfia ela pode estar aqui como ela pode estar aqui. O importante é que ela junte um clado inteiro, seja esse clado isso daqui tudo, seja esse clado aqui, seja esse cladinho aqui, não interessa. Ela tem que juntar pelo menos mais de um grupo, seja o holocefale ou elasmobranquia, tem que juntar mais de um grupinho a sinapomorfia. A sinapomorfia junta grupos. A autapomorfia caracteriza grupos terminais. Uma dica para montar o cladograma, por isso que eu recomendei a página 198 e a página 64. Eu recomendo que você primeiro construa o cladograma, bem dizendo, no esqueleto mesmo, botando os nomes dos grupos e mais ou menos a relação filogenética entre eles, e depois vá botando as sinapomorfias. Isso facilita, sabe? Tipo, querendo ou não, facilita na hora de fazer. Tanto facilita na hora de você pesquisar qual é a sinapomorfia entre mixiniforme e mixiniforme e o resto dos vertebrata, tanto quanto ajuda saber qual é a sinapomorfia entre dipnói e tetrápoda. Querendo ou não, ajuda. Sério, ajuda a pensar. Com um cladograma montado, ajuda a pensar. E particularmente eu recomendo que você veja aqueles cladogramas que eu já recomendei. Enfim, aqui está mais ou menos o que o professor pediu para fazer. Não precisam ser necessariamente essas sinapomorfias que você deve colocar as que você achar melhor. E também você não precisa botar isso daqui. Botar aqui essa arcapterígea, actinopterígea, condrintes e agnata. Eu só botei isso daqui só pra deixar o clado um pouquinho mais bonitinho. E é bem isso até.